Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente dar início às nossas aulas de revisão para o Enem. Meus amigos, olha só, a gente já tem uma leitura muito boa a essa altura, né, da prova do Enem, como a banca tem cobrado. Então, nós conseguimos filtrar aqui, né, aquele conteúdo que a gente sabe que tem tudo mais para cair, tem mais o perfil da banca que está fazendo a prova, e aqueles temas que já caíram várias vezes e que, obviamente, vão se repetir, né, porque a banca, ela tem muito essa características de ter uma cobrança linear, já que é uma prova, né, recorrente, né, 2 vezes ao ano. Então, vamos lá, vamos dar início aqui a essas nossas aulas. Hoje, a primeira aula, que é de temas, né, gerais de teoria da Constituição. Então, assim, todos os principais temas de teoria da Constituição, né, nós vamos falar hoje. Então, desde alguns aspectos da Constituição e constitucionalismo, que a gente observa que tem um pouco mais de chance de cair pelo perfil da banca, desde poder constituinte, que é algo que é recorrente em prova, desde o estudo, né, ali do fenômeno da recepção, que é outro que eles adoram cobrar, e também alguns pontos de normas constitucionais, que eles já cobraram e vão cobrar de novo, e até mesmo alguns aspectos de hermenêutica relacionados às normas constitucionais, que eles também têm ali cobrado, né? Então, maravilha. Vamos lá, então, né? Já disse a vocês qual é o conteúdo básico aí da nossa aula hoje, e deixa eu já colocar, né, na tela, vamos colocar na tela, né? E não sei se me apresentei, se não apresentei, apresenta agora, né? Agora que eu vi, não me apresentei, né? Aqui, professor Eduardo Santos, né? Professor aqui do Magistrar, já faz muito tempo, e trabalhando aqui no Enem, na magistratura, com muito orgulho, né? Sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, professor efetivo de Direito Constitucional lá, e autor do Manual de Direito Constitucional da coleção Dizer o Direito, tá bom? É isso, pessoal, não vou ficar falando de mim não, vamos logo para a aula, né? Isso aqui importa. E deixa eu colocar aqui, né, nossa aula de hoje, o nosso material, já vou subir para a sua tela, para facilitar, né, para a gente ir anotando aqui, né? Tá aí, teoria da Constituição, tá? Vamos lá, começar por ela. E tá aí, primeiro ponto, né, um ponto mais introdutório, coloca esse slide assim, mais para a gente já não chegar falando de um monte de tema, né, de uma vez, que é aqui uma distinção clássica entre Constituição e constitucionalismo, e você sabe que Constituição, né, é a norma, ou o conjunto de normas fundamentais que organizam o Estado, que organizam os poderes do Estado, e que limitam esses poderes, especialmente por meio dos direitos e garantias fundamentais. Esse é o conceito clássico de Constituição. E, bem, essa Constituição, ela tem uma evolução histórica muito interessante, porque a gente pode vislumbrar a Constituição, né, desde a Antiguidade Clássica, desde o primeiro momento em que eu tinha ali um embrião de Estado, ou seja, uma organização política que tivesse normas gerais, né, dessa organização política chamada Estado, ou de um embrião do Estado, que regesse ali como funcionaria aquela sociedade, como funcionaria os poderes que eram exercidos naquela sociedade. Então, desde ali eu já tinha Constituição, mas era uma Constituição material, real. Agora, a Constituição escrita, esse é um fenômeno da Idade Moderna, né? Nós só fomos ter uma Constituição escrita mesmo com os americanos, começaram lá, né, com a Virgínia, e depois isso veio a se tornar a Constituição, né, um movimento, né, na verdade, que evoluiu para se tornar a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, quando as 13 colônias se unem finalmente como uma federação, declaram a independência, temos a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte em 1787, 4 anos depois, seu Bill of Rights, e assim vai, né? Na sequência, os franceses, e assim vocês já conhecem a história da Constituição escrita, né? E dali para frente, realmente, as constituições foram se tornando constituições escritas. Agora, quando a gente fala de constitucionalismo, nós não estamos falando dessa norma, desse conjunto de normas. Na verdade, o constitucionalismo é um movimento político. Então, é nisso que ele se diferencia da Constituição. Embora os dois caminhem muito próximos, né? O constitucionalismo, diferente da Constituição, que é uma norma, um conjunto de normas, o constitucionalismo, na verdade, ele é um movimento político, ideológico, que busca restringir os poderes do Estado. Então, o movimento constitucionalista, ele está relacionado à busca de limitação dos poderes do Estado, né, e de assegurar aos cidadãos, então, alguns direitos. Essa é a ideia do constitucionalismo. E, bem, eu posso identificar um constitucionalismo
em diversas eras, inclusive lá na Antiguidade Clássica, porque lá nós tivemos sociedades que buscaram limitar os poderes, né, do governante, como na Grécia, a democracia grega, ou o Senado, ou a República Romana, né, mas ele nasce mesmo, segundo Karl Loewenstein, com o povo hebreu antigo e a lei do Senhor, a Torá, que dava ali poderes, por exemplo, ao sacerdote para repreender o rei e assim por diante. Então, ali é o primeiro momento em que eu tenho um movimento político que busca limitar os poderes do governante, estaria ali no povo hebreu antigo, tá? Ótimo. Temos um constitucionalismo muito marcante, que é o constitucionalismo material inglês, que dá origem a uma constituição material na Inglaterra, um movimento que começa com a Magna Carta Libertatis em 1215, vai, né, se solidificar lá com o Bill of Rights, o Act of Settlement, durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra, final do século XVII, e depois temos o chamado constitucionalismo moderno, né, com os americanos, movimento de independência, Constituição americana, Bill of Rights americano, lá no final do século XVIII, na França também, com o movimento, né, de finalização ali do Império, a Revolução Francesa, né, que foi extremamente conturbada, um vai e volta, né, 5 constituições na sequência, mas deixou um fruto muito interessante, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e que é vigente até hoje, inclusive, né? Então, muito interessante essa questão dentro do constitucionalismo. Hoje, nós já falamos de um constitucionalismo contemporâneo, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, o famoso constitucionalismo do pós-guerra, constitucionalismo contemporâneo, e que tem alguns fenômenos, né? Ele não é único, não. Mas o principal desses fenômenos é o famoso neoconstitucionalismo. A principal vertente, né, desse constitucionalismo contemporâneo ainda é o neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo, marcado aí pela centralidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, por uma expansão da jurisdição constitucional, um ativismo judicial forte, né, o desenvolvimento de uma hermenêutica constitucional pautada no caso concreto, a partir do giro hermenêutico-linguístico e assim por diante, né, algo que vocês já conhecem. Bem, e dentro desse panorama, né, do constitucionalismo contemporâneo, nós temos vários outros fenômenos, e nós não vamos estudar todos eles, mas nós vamos estudar aqueles que a gente imagina que podem ser cobrados, além dos clássicos, claro, como eu disse, constitucionalismo antigo, constitucionalismo medieval, constitucionalismo material inglês, né, se preferir, ou constitucionalismo moderno, seja ele liberal ou social, constitucionalismo contemporâneo, neoconstitucionalismo, isso aí é um clássico, a gente já espera. Mas, e dos novos constitucionalismos, desses constitucionalismos mais polêmicos que a gente tem, esses outros movimentos? O que a gente pode esperar, né, deles aqui, né, dentro de prova? Bem, aí, meus amigos, nós temos alguns conceitos que a gente imagina que a EVV possa trazer para esse ENAM, né? Por que ela pode trazer para o ENAM? Por um motivo simples, porque quando você olha para o perfil da banca, um certo perfil político mesmo, ideológico ali dos examinadores, o que eles gostam de pedir, o próprio perfil quem é fã e o CNJ disseram que vão adotar na prova, e até considerando outras questões que eles já colocaram nos primeiros ENAMs, a gente imagina que isso daqui são temas que podem ser cobrados, né? Então, o primeiro deles seria o constitucionalismo popular, constitucionalismo popular que trabalha com uma limitação do poder hermenêutico do poder judiciário, ou seja, restrição mesmo, né, ali do poder de interpretar as normas que é concedida ao judiciário. O judiciário, embora vá continuar, vai manter, né, ali esse poder hermenêutico, ele deveria ser limitado, especialmente no campo do controle de constitucionalidade, seria a proposta do constitucionalismo popular de abolição mesmo do judicial review, ou seja, da possibilidade do judiciário declarar uma lei nula ou mesmo inconstitucional. Então, o judiciário perderia essa capacidade, defende isso o constitucionalismo popular. O constitucionalismo popular defende, então, a abolição mesmo do judicial review, em razão do forte ativismo judicial que a gente tem enfrentado, de um modo geral, no mundo, né? Então, a proposta seria abolir o judicial review e que o judiciário voltasse apenas a interpretar as leis e não mais declará-las nulas. Bem, além dessa proposta, e ainda trabalhando com a questão do ativismo judicial forte, as reações que ele sofre, nós temos o constitucionalismo democrático. Esse aqui, ele defende uma certa limitação do poder hermenêutico, mas não com a abolição, né, total do judicial review, mas com uma certa moderação do judicial review
e maior participação da sociedade, né, do povo nos processos de controle de constitucionalidade. Então, o tribunal, quando vai decidir, precisa, né, ouvir a população, precisa levar em consideração o que o povo entende como sendo a melhor interpretação, ou a interpretação correta, né, daquele direito, até porque, se todo o poder emana do povo, nada mais justo que o povo participe, então, né, do momento ali de se dizer qual é o direito ou o que aquele direito significa. E as cortes constitucionais deveriam levar isso em consideração, segundo o constitucionalismo popular. Agora, dentro, né, do constitucionalismo popular, nós temos um conceito extremamente relevante que deve ser considerado, que dizem os seus defensores que quando a corte não leva em consideração, né, o sentimento popular, o pensamento popular, a forma como o povo enxerga aquele direito, o que acontece? Acontece uma rejeição às decisões da corte. Então, a corte toma as decisões, mas ninguém quer cumprir, ninguém vai cumprir. As pessoas vão dar um jeito de não cumprir aquilo. Elas passam a disfarçar, mas não cumprem, né? Há uma rejeição generalizada dos outros poderes, há uma rejeição generalizada da própria sociedade, do mundo privado, etc., dos próprios agentes públicos. Então, há essa rejeição, e essa rejeição é chamada de efeito backlash, o efeito de rejeição é o efeito backlash. Ele pode provocar várias coisas. Dentre essas coisas que ele pode provocar, né, está o descumprimento da norma, e aí talvez o principal, né, mais destacado, que é a revisão legislativa da jurisprudência, que é quando o Poder Legislativo vai lá e muda a lei, muda a Constituição até, faz uma emenda à Constituição e muda a própria Constituição para poder derrubar aquela decisão da Corte, tá? Bem, agora, dentro desses constitucionalismos insurgentes, né, atuais, nós temos aqui também destaque para outros dois conceitos, o constitucionalismo autoritário e o abusivo. O constitucionalismo autoritário, ele identifica um fenômeno das sociedades contemporâneas em que a Constituição, ela não é derrubada, né, efetivamente, o Estado democrático de direito, ele não é derrubado efetivamente, né, por meio de um golpe. Né? Mas o que acontece no constitucionalismo autoritário? Né? A Constituição ela é usada como um documento que legitima o exercício de um poder arbitrário. Né? Então, eu faço uma Constituição, já estando no poder, eu faço uma Constituição e uso aquela Constituição para legitimar o abuso do meu poder. E essa Constituição, ela costuma ser instituída em estados totalitaristas, ditatoriais, né, para mascarar de democrático algo ali, né, que é, na verdade, arbitrário. A gente viu isso, esse fenômeno ocorrer no Brasil na ditadura militar, na era Vargas, com a Constituição do Estado Novo, né, e assim por diante. A gente viu isso ocorrer no mundo, em alguns países como China, como Coreia do Norte, né, etc., e a gente tem ainda, além do constitucionalismo autoritário, o famoso constitucionalismo abusivo. Esse aqui é candidatíssimo para sua prova. Por quê? Nele é um pouquinho diferente. Nele, eu não tenho o mesmo golpe de Estado, né? Porque, perceba, no constitucionalismo autoritário, eu não tenho o uso da Constituição para dar o golpe, mas primeiro eu dou o golpe, depois eu vou lá e faço uma Constituição, ou mesmo altero a minha para legitimar meu poder. Agora, no constitucionalismo abusivo, o que acontece? Eu nem tenho qualquer tipo de golpe efetivamente, eu nem tenho qualquer tipo de uso ali da força para poder tomar o poder e tal. Na verdade, o que eu faço é o uso abusivo dos mecanismos constitucionais para modificar, então, a minha realidade constitucional. Então, eu vou lá e uso PECs para poder mudar a Constituição, ou mesmo faço uma nova Constituição, e instituo ali institutos que me permitam abusar do poder, né, mas sem fazer isso de forma agressiva, com armas, com canhões. Não, eu faço isso de forma sutil, né? Então, eu vou lá, por exemplo, é um mecanismo muito comum, e coloco reeleição ininterrupta. Posso reeleger quantas vezes eu quiser, como na Venezuela, por exemplo, né? Eu vou lá e coloco, por exemplo, faço o famoso court unpacking, que é o empacotamento da corte. A corte tem 11 ministros, mas eles estão decidindo contra o que eu quero. O que eu faço? Crio mais 4 vagas. Vai para 15, eu nomeio 4, eles passam a decidir como eu quero, né? E a gente pode ter um constitucionalismo abusivo, até mesmo partindo do Tribunal Constitucional, que decide contra a norma que está prevista na Constituição, porque, perceba, o constitucionalismo abusivo é das instituições. Pode vir do Executivo? Pode. Pode vir do Legislativo? Pode. Pode vir do Judiciário, né? O constitucionalismo abusivo não tem que vir especificamente de um dos poderes. Então, é quando os poderes começam a abusar através dos mecanismos constitucionais, seja das PECs, seja fazendo uma nova Constituição, mas também pode acontecer por meio, né, sem dúvida alguma,
de decisões das cortes constitucionais, decisões abusivas, contrárias ao texto, né, que vai tomando o espaço dos outros poderes. Então, o Poder Judiciário começa a engolir os outros poderes. Então, ele pega lá matérias que a Constituição deixou para o presidente da República, ele vai lá e engole, fala, não, tudo que o presidente fez aqui não vale, vai valer o que eu vou fazer no lugar. Né? Ele vai lá, pega aquilo que era do Legislativo, ele começa a entrar também, tira, e ele começa a legislar no lugar do Legislativo. O Legislativo faz uma lei, ele não se contenta em anular porque ele acha inconstitucional. Ele anula e cria regras no lugar. Né? Então, eu tenho ali um constitucionalismo abusivo judiciário. Né? Literalmente é isso. Bem, agora, falando em constitucionalismos insurgentes, meus amigos, nós temos aqui 3 fenômenos interessantes que podem cobrar de vocês, até frutos aqui, inclusive, de alguns movimentos políticos brasileiros. O movimento feminista, né, defende aí o constitucionalismo feminista. O que é o constitucionalismo feminista? Seria uma revisão da Constituição, do constitucionalismo, da hermenêutica constitucional, aos olhos do movimento feminista. Então, eles entendem que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição machista, que foi feita sobre prerrogativas, sobre um direito que é um direito de gênero, como se o gênero masculino, então, oprimisse as mulheres por meio da Constituição, e essa Constituição, então, precisa ser relida, refeita, né, do zero. Muitos, inclusive, defendem a elaboração de uma nova Constituição agora, né, a partir da ótica do movimento feminista, para que a Constituição, então, não tivesse essa ótica do gênero masculino oprimindo o gênero feminino, mas sim tivesse ali uma ótica pelo movimento feminista. E, dentro disso, não sendo possível a nova Constituição, pelo menos uma hermenêutica de gênero, ou seja, uma hermenêutica que leve em consideração o gênero, né, privilegiando ali a mulher na hora da interpretação, nas causas em que haja conflito, na hora de interpretar se a lei é constitucional ou inconstitucional, e assim por diante. Inclusive, com base nisso, o CNJ elaborou um documento muito importante, né, para julgamento sob perspectiva de gênero, tá, dentro dessa linha do constitucionalismo feminista. A mesma coisa em relação ao constitucionalismo negro. O constitucionalismo negro defende uma ideia muito parecida, né, mas agora a partir da ótica do movimento negro. Só que aí é até interessante a gente fazer uma divisão, né? O movimento negro, ele tem algumas vertentes, feminista também, mas acho que no negro isso é um pouco mais delimitado, né? Mais bem claro, né? Porque o movimento negro, ele tem algumas vertentes mais progressistas e outras vertentes mais conservadoras ou mesmo liberais, né? Então, uma vertente um pouquinho mais progressista, outra um pouquinho mais liberal. Então, eu poderia dizer, é a diferença que você vê, por exemplo, entre Martin Luther King e o Malcolm X, né? Então, você tem um movimento negro mais pacifista, que acredita numa igualdade formal, que acredita que o negro precisa é da oportunidade, e você tem um outro movimento negro que é um pouquinho mais radical, progressista, que busca, na verdade, uma luta até mesmo armada, se for necessário, um revanchismo, que vai falar em uma política, né, de reparação histórica e assim por diante. Então, você tem pelo menos esses 2 braços muito claros dentro dos movimentos negros que a gente vê no Brasil. Mas o que prevalece é essa vertente progressista, que fala mesmo ali em reparação histórica, etc., indenizações e assim vai. E esse movimento negro progressista, mais radical, né, inspirado sobretudo ali em Malcolm X e no próprio conceito de racismo estrutural, como que diz que a sociedade toda é racista, todos nós somos racistas, e a única forma de deixar de ser racista é assumir que é racista e buscar retirar de nós, né, aquilo que está incutido, o racismo que está incutido em cada um de nós, em todas as vertentes da sociedade, porque foi imposto por um modelo econômico racista, por um modelo político racista, por um modelo social racista, por uma cultura racista, e assim por diante. Esse é o racismo estrutural, isso é o que ele diz. Então, dentro dessa perspectiva, na hora de olhar para a Constituição, eu vou ver uma Constituição que foi feita por brancos contra negros, ou seja, uma Constituição racista, segundo o constitucionalismo negro. Então, o constitucionalismo negro diz isso, e em razão disso propõe a elaboração de uma nova Constituição, ou então a releitura da Constituição de 88 a partir da ótica do movimento negro, né? Para que haja, então, toda a instituição de mecanismos que possam fazer essa reparação. Literalmente é isso, tá certo? Porque eles entendem que as nossas regras são racistas. É essa a ideia. Bem, esse constitucionalismo negro também, né, assim como o feminista, tem ganhado força, inclusive dentro do judiciário. Nós já tivemos aí, dentro do Poder Judiciário também, a elaboração de documentos para decisões, né, para julgamentos sob a perspectiva racial, do mesmo jeito
que sob a perspectiva de gênero, tá bem? Maravilha. Já o constitucionalismo decolonial vai dizer isso em relação aos colonizadores. Então, vai dizer, olha, a Constituição brasileira, na verdade, ela é fruto, né, de um constitucionalismo que está atrelado à colonização. Então, na verdade, essa Constituição brasileira, ela nem é brasileira. Ela, na verdade, é uma Constituição adaptada das Constituições europeias, né? Então, nós pegamos do nosso colonizador e ficamos repetindo o que está lá. Nós mesmo não temos nenhuma Constituição. Então, nós precisamos promover um decolonialismo, ou seja, arrancarmos de nós as coisas que vieram do colonizador. A primeira coisa que precisa ser arrancada é o cristianismo. Nós não somos cristãos. Cristãos são os nossos colonizadores. Então tem que arrancar a religião que eles deram para nós, que eles nos impuseram, arrancar a cultura que eles trouxeram para nós, arrancar, né, o modelo econômico que eles trouxeram para nós, arrancar, né, o sistema político que eles trouxeram para nós e decolonizados, formarmos o nosso a partir das nossas bases, né, e não das bases do colonizador. E aí propõe-se tanto a elaboração de uma nova Constituição, ou pelo menos a leitura, a interpretação, a hermenêutica voltada, né, para esse constitucionalismo decoloniador, tá certo? Decolonialista, melhor dizendo, né? É isso. Bem, gente, é muita coisa para falar, né? Vocês me perdoem se eu, às vezes, vou um pouquinho, sim, qualquer coisa depois a gente tira dúvidas, né? No manual também, lá, vocês conseguem encontrar isso de forma muito clara também, e assim vai. Aí vamos lá. Poder Constituinte agora, né? Poder Constituinte é o ponto muito cobrado em teoria da Constituição dentro do Enem. Veja, classicamente você tem o Poder Constituinte dividido em originário, aquele que cria a Constituição, e o derivado, aquele que é criado pela Constituição. E se é criado pela Constituição, ele é positivado lá dentro também, e ele se divide em poder constituinte de reforma, para modificar a Constituição, ou então poder constituinte decorrente, aquele que vai dar origem às constituições dos Estados-membros, né? Vai permitir que eles criem as suas constituições e reformem elas também, tá? Já no poder constituinte de reforma, no Brasil nós temos um poder constituinte reformador, regido pelo artigo 60 da Constituição, e um poder constituinte revisor, que é regido pelo artigo 3º, né, do ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Esse aqui já foi, né, foi 5 anos depois da promulgação da Constituição, numa sessão unicameral, né, ali maioria absoluta, aprovaram lá algumas emendas, mas já passou, né, não vai poder ter mais. Agora, nós precisamos falar um pouquinho mais, com mais detalhes de alguns deles, não de todos, né, porque isso não é necessário, mas de alguns deles aqui eu quero dar uma suave aprofundada com vocês, começando no poder constituinte originário, né, aquele que cria a Constituição. E ele pode ser tanto fundacional, aquele que cria a primeira Constituição do Estado, como pós-fundacional, aquele que vai criar novas constituições. O Brasil mesmo já teve, né, 8 constituições, imagine, além de uma Constituição provisória em 1890. Então, foram muitas constituições que nós tivemos, né? Aí, manifestação do poder constituinte originário. Agora, classicamente, a doutrina vai dizer o seguinte, olha, esse poder constituinte originário ele tem ali algumas características. A primeira característica é que ele seria um poder inicial, ou seja, ele é um poder que constitui do zero, do novo, né? Ele começa uma nova ordem constitucional. Por isso que ele é chamado de constituinte, mas ele também é chamado de desconstituinte, ou seja, o constituinte originário, ele é constituinte e desconstituinte. Como assim, Eduardo? Te explico. Constituinte, porque ele cria a nova Constituição, mas ele também é desconstituinte, porque ele revoga a Constituição anterior. Então, por isso, ele, quando se diz que ele é inicial, eu consagro as duas características, a constituinte e a desconstituinte, porque ele cria a nova e revoga a anterior, tá? Ele, além disso, ele é um poder ilimitado, né? Ele é um poder que ele não tem limite de conteúdo. Eu posso colocar na minha nova Constituição uma norma de qualquer conteúdo. Então, se eu quiser lá colocar a pena de morte para caso de crime organizado, de estupro, de homicídio, fazendo uma nova Constituição, posso, né? Não teria nenhum problema. Agora, essa ilimitabilidade dele hoje já é questionada por alguns autores, né, que vão dizer, olha, na verdade ele não é tão ilimitado assim, não pode colocar qualquer conteúdo, conteúdos que firam a dignidade da pessoa humana, conteúdos que firam os direitos humanos básicos, né, conteúdos que firam o ius cogens, que seriam os direitos das agentes, isso aí não seria admitido. Então tem autores que fazem essa defesa, e isso inclusive é bem comum na doutrina brasileira, então dependendo do tipo da questão, pode ser que te questionem isso, tá? Bem, agora,
além de ser inicial e ser ilimitado, ele é também autônomo, e ele também é incondicionado, incondicionado. A autonomia diz que ele é soberano, ou seja, eu não admito ingerências externas, né, em razão da soberania do meu país. Ou seja, quando eu for criar a minha nova Constituição, eu não vou criar uma nova Constituição obedecendo o que a ONU quer, o que os Estados Unidos quer, o que a Rússia, a China quer. Quem vai fazer a Constituição sou eu, né, o Brasil. Então, eu farei a minha própria Constituição de acordo com a vontade do meu povo, e não de acordo com vontades externas. Não me sujeito, né, a ingerências externas. Já o incondicionamento significa que não há forma pré-estabelecida para o seu exercício. Ou seja, se eu te perguntasse hoje, como é que eu faço uma nova Constituição? Você vai dizer, não sei. Por quê? Porque não está previsto. Não há uma previsão de como eu devo fazer, maioria isso, maioria não tem. Você só descobre isso quando institui-se um novo processo constituinte. Aí que você descobre como vai ser, porque aí a gente negocia como vai ser. E, por fim, a gente diz que esse poder constituinte originário, ele é permanente. Ou seja, ele não se exaure quando ele é exercido. Ele vem, é exercido, cria a nova Constituição e permanece. Só que ele permanece de forma suspensa ali, né? Ele fica ali hibernando como um grande urso, né? A doutrina usa essa expressão para que quando ele seja chamado novamente, ele seja novamente exercido. Mas ele não se exaure, ele não acaba ali, não é revogado, anulado, nem nada dessa natureza. Ele permanece, tá? Essa é a ideia. Agora, o poder constituinte reformador. Esse está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Cai não, despenca. Primeira coisa que você tem que lembrar, ele tem limites. Limite temporal. Poder constituinte reformador tem alguns limites. Vou começar. Limite temporal. Limite de tempo. Poder constituinte reformador tem limite de tempo no Brasil? Não tem. Não tem. Então, o poder constituinte reformador no Brasil não tem limite temporal. Eduardo, mas está de cita... Não, isso aí não é limite temporal. Isso aí é limite circunstancial. Esse ele tem, está lá no artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição brasileira não pode ser reformada não pode ser reformada, salvo não, né? Não pode ser reformada durante a vigência, né, de estado de sítio, de estado de defesa e de intervenção federal. Durante a vigência desses 3 institutos, não pode reformá-la, tá? Além disso, ele tem limites formais, de forma, né? Ou seja, de processo legislativo, né? Onde estão esses limites? Estão lá no artigo 60 também, e parágrafos. Primeiro lugar, artigo 60, inciso 1, 2 e 3, porque ali ele dá a iniciativa. Quem é que pode propor uma emenda à Constituição, uma PEC? Quem pode? Presidente da República, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados, ou ainda mais da metade das assembleias legislativas por maioria simples, né? Então, ou um ou outro. Então, pode ser o presidente, pode ser só 1/3 dos senadores, só 1/3 dos deputados, ou ainda mais da metade das assembleias legislativas, né? Por maioria simples. Tá. Eduardo, só esses os limites? Não, aí vem os parágrafos. Segundo, parágrafo 3º e o parágrafo 5º, né? Olha, peraí. E o parágrafo 5º do artigo 60, todos eles também, aqui limites formais, tá? E o que eles dizem? O parágrafo 2º diz como eu aprovo a minha PEC. Então ele vai dizer, olha, para a PEC se tornar uma emenda à Constituição, você vai precisar de uma maioria qualificada. Qual é ela? Né? 3/5 dos votos em 2 turnos, ou seja, tem que votar 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional. Vota 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, em cada um você tem que atingir quanto? 3/5. Detalhe, presta atenção, esses 2 turnos, essas 2 votações que você tem que fazer na Câmara, as 2 votações que tem que fazer no Senado, eu posso fazer as 2 votações na casa no mesmo dia? Posso votar 2 vezes na casa, né? 2 vezes lá na Câmara no mesmo dia? Pode, o Supremo Tribunal Federal já falou que pode, tá? Não tem problema. Bem, parágrafo 3º vai me dizer o quê? Vai dizer o seguinte, olha, quem promulga a emenda à Constituição, quando ela é aprovada, é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa, né, do Senado Federal. Então, perceba, não é a mesa do Congresso, que é uma mesa outra, é outra mesa. Então, é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. São essas duas. Ué, Eduardo, e o presidente da República? Anote! O presidente da República não sanciona, não veta, não promulga e não publica emenda à Constituição. Então, ele não vai, não pode vetar, não pode sancionar, não pode promulgar e não pode publicar. Isso não cabe a ele, ele não vai participar aqui, tá? Ele só pode propor, mas não pode nem sancionar, nem vetar, nem promulgar, nem publicar. Fechou? Maravilha. Agora, o parágrafo 5º vai me dizer o seguinte:
Se, por um acaso, uma PEC é rejeitada ou fica prejudicada, né, vai votar lá, ela perde. Não atinge a maioria suficiente, não atinge os 3/5. Se isso acontecer, o que acontece? O parágrafo 5º diz assim, você não pode repropor aquela PEC no mesmo exercício legislativo, né, na mesma sessão legislativa. Traduzindo, no mesmo ano. Naquele ano legislativo, você não pode mais repropor. Só no outro ano, para você poder pensar em propor aquela PEC de novo. Maravilha. Por fim, os limites materiais. Limites materiais são as cláusulas pétreas. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque o artigo 60, parágrafo 4º, ele é muito claro. Ele diz assim, olha, não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir. Aí ele diz quais são as cláusulas que estão ali, que são as cláusulas pétreas, tá? Então a cláusula pétrea é aquela que eu não posso mudar, Eduardo, não posso modificar. Não, não é isso não, pelo amor de Deus, não é isso que está escrito, você está lendo? Artigo 60, não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir. Isso aí que é a cláusula pétrea. Ou seja, eu não posso mudar de maneira tendente a abolir, mas mudar eu posso. E já foi mudado várias vezes. Por exemplo, direitos fundamentais. Eu já tive acréscimo de direito, aumentei. Eu não diminuí, eu aumentei. Eu aumentei, coloquei lá incisos no artigo 5º, né, celeridade processual, proteção de dados. Eu coloquei no artigo 6º, direito à alimentação, direito à moradia. Então, a cláusula pétrea não é o que não pode mudar. É aquilo que não pode mudar de maneira tendente a abolir. Muito cuidado. Né? E tem que ficar claro. Detalhe 2. Essa cláusula pétrea, você tem ali o rol, né? Então, separação de poderes, a forma federativa de Estado, né? Os direitos e garantias individuais ali, nesse caso, inclusive, o Supremo Tribunal Federal até vai dizer mais, ele vai dizer, olha, na verdade aqui são os direitos e garantias fundamentais como um todo. E o voto secreto direto, universal e periódico. Perceba que ali o voto obrigatório não está, né? Então você pode tirar o voto obrigatório, pode colocar o voto facultativo, pode também, tá? Então tranquilo. Maravilha, Eduardo. Então já sei quais são elas. Agora, me chamou uma coisa, atenção aqui, uma coisa nesse texto, porque ele diz assim, ó, não será objeto de deliberação. Então eu não posso nem votar, né, nem discutir uma PEC se ela for tendente a abolir essas cláusulas pétreas, verdade, não pode nem discutir. Mas e se discutir? Se o Congresso começa a discutir lá, debater uma PEC que vai abolir um direito fundamental, o que faz? Ué, muito simples, meu amigo, muito simples. Mandado de segurança. Essa é a única ação cabível? É a única. Não cabe uma ADI, uma DPF? Não. Não cabe uma reclamação? Não cabe nada. Só cabe mandado de segurança. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Entra com mandado de segurança. Quem entra? Eu não. Quem entra? O parlamentar da casa. A PEC está correndo lá na Câmara dos Deputados, quem entra é um deputado federal. Está correndo no Senado? Quem entra é um senador. Por quê? Porque ele tem direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Então, ele entra com mandado de segurança para suspender a tramitação dessa PEC, para pôr fim, para arquivar ela. Né? Então, ele vai lá e entra com o mandado de segurança. Onde? No Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Esse mandado de segurança é de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Fechou? Maravilha. Eduardo, acabou? Claro que não, vou falar mais ainda de poder constituinte difuso. O que é o poder constituinte difuso? É o poder constituinte atribuído às cortes constitucionais de atualizarem, né, a Constituição, de interpretar, concretizar o direito constitucional, a Constituição, e até mesmo de construir direito, segundo alguns. Agora, o fenômeno principal, não é o único, mas o fenômeno principal do poder constituinte difuso atribuído às cortes é a chamada mutação constitucional. Porque esse fenômeno, ele é identificado pelo seguinte, perceba, existe uma diferença entre texto e norma, que vale a pena lembrar aqui, até porque a nossa próxima matéria já acho que é norma constitucional. Então preste atenção. Texto é uma coisa, norma é outra, né? Norma é o que eu interpreto do texto. Então, sei lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá. Eu que sou penalfabeto, lembro dessa, né? Então, matar alguém, reclusão, pena de reclusão, 6 a 20 anos. Tá. Quando eu interpreto, eu leio esse artigo, a leitura do artigo ali está me mostrando o texto. Mas quando eu interpreto aquilo ali, eu tiro a norma. A norma é um dever jurídico. Ela me estabelece um dever. A norma primária vai me dizer um dever. Então eu vou perguntar, é permitido matar alguém? Não, não é. Se fosse, ela não estava me punindo. É obrigatório matar alguém? Não, o comando é o contrário. É proibido matar alguém? Essa é a norma. Então, a norma é o que eu interpretei do texto. E o que eu interpretei é proibido matar alguém. Essa é a norma primária. Agora, existem normas de normas, né? As famosas metanormas, normas que existem em razão delas. Aí ela vai me dizer o quê? Se você ferir a primária, eu vou te descer a taca. É 6 a 20 anos de reclusão para você. Né? Então tem a primária que me diz o que é proibida, a secundária que existe em razão dela. Tá ali, tá claro. Isso eu interpretei, eu li e interpretei. Então, o que é a norma? A norma é o que eu interpreto.
é diferente do texto, verdade. Então, eu pego o texto da Constituição, por exemplo, e aí eu trago para mutação constitucional. O que é mutação constitucional? É quando eu tenho o texto constitucional. E sem mudar o texto, eu mudo a Constituição. Eu mudo a Constituição sem mudar o texto. Eu mudo a norma constitucional sem mudar o texto. Ou seja, o que mudou? A interpretação. Então, eu interpreto, por exemplo, num primeiro momento temporal. Pensa que isso aqui é a linha do tempo. É a linha do tempo. Num primeiro momento temporal, eu tenho uma primeira interpretação. Depois, no segundo momento, eu tenho uma segunda interpretação, por exemplo, contrária à primeira. Isso, o que acontece aqui? Mutação constitucional. Porque se eu interpretei de um jeito, eu tirei a norma 1. Mas se eu interpretei de outro, eu tirei uma norma 2, que vão dizer coisas contrárias. Então, exemplo, né? É muito clássico aqui a doutrina usar o seguinte exemplo no Brasil. Foro por prerrogativa, né, parlamentar. Até o ano de 2018, o STF interpretava lá, né, que tem o artigo 53, ele diz que os deputados e senadores, eles vão responder por crimes comuns, né, no Supremo Tribunal Federal. E a interpretação do Supremo até 2018 era a seguinte interpretação: ele responde no Supremo por qualquer crime que ele cometa, qualquer um. Deu um tapa na mulher, responde aqui. Ele cometeu um homicídio, responde aqui. Ele fez isso, responde aqui. Qualquer coisa, vai para lá. A partir de 2018, mudou. O Supremo passou a dizer o seguinte: agora eu não vou dizer mais os parlamentares federais responderem ao Supremo Tribunal Federal por qualquer crime cometido. Não. Agora a regra mudou, a regra mudou. Qual que é a regra nova? Desde 2018. Os parlamentares federais só respondem no Supremo Tribunal Federal caso cometam crimes durante o exercício do mandato que tenha relação com o mandato. Então, se ele cometeu uma corrupção, beleza, ele responde aqui. Agora, se ele bateu na mulher dele, não responde aqui não, responde no primeiro grau. A regra mudou? Mudou. A norma mudou? Mudou. A Constituição mudou? Mudou. A própria Constituição mudou. E o texto? O texto não, o texto é o mesmo, nunca mudou. Então, se o texto permanece inalterado, mas a norma constitucional muda, a Constituição muda, mutação constitucional. Perfeito. Agora, quero falar de análise de recepção. Meus amigos, olha só. E eu falo disso até para vocês não confundirem controle de constitucionalidade, né? Quando a gente tem uma Constituição, vou colocar aqui a Constituição Federal de 88, por exemplo, né? Nós precisamos analisar se as normas abaixo da Constituição, elas são normas compatíveis com a Constituição brasileira. E eu posso fazer isso de duas formas, né? Eu posso fazer análise de recepção, ou eu posso fazer controle de constitucionalidade. Controle vocês até que sabem mais tranquilo, né? Tem ali, por exemplo, uma norma, né, uma lei, por exemplo, chamada de lei X, posterior à Constituição, eu analiso se ela é compatível ou não com a Constituição Federal e faço, então, o controle de constitucionalidade dessa lei X. Se essa lei X for incompatível, eu vou dizer que ela é inconstitucional. E se ela for inconstitucional, qual que é a lógica dela? É que ela é nula, ela é inválida, né? E quando eu declaro a nulidade, a invalidade de uma norma, eu faço isso, né, desde a origem. O vício é de origem, por isso que a gente brinca que a norma inconstitucional é igual seu ex-namorado, não vale nada desde que nasceu, né? Ou seja, o vício é na origem, você tem que sair apagando tudo, porque aqui o efeito, né, é um efeito retroativo, ex-tunc, essa é a regra do controle de constitucionalidade, anula tudo, né? Agora, a análise de recepção, ela não é feita da norma pós-constitucional. Na verdade, ela é feita da norma pré-constitucional. Então, se eu tenho uma lei Y aqui, eu não faço controle de constitucionalidade dela em face da Constituição de 88, não. Ah, Eduardo, eu quero analisar se essa lei é compatível com a Constituição de 88. Você vai analisar, mas isso aqui não é controle de constitucionalidade, não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é análise de recepção, meu amigo. Isso aqui é análise de recepção, tá? Análise de recepção. É isso que você está fazendo aqui. E aí você analisa se ela é incompatível ou compatível com a Constituição de 88. Se ela for compatível, o que acontece? Ué, ela continua válida e vigente. Segue, normal. Agora, se ela for incompatível, meu amigo, aí o que acontece? Ela vai ser anulada, invalidada? Não, não vai não. Ela vai ser revogada, tá? Aí muda. Aí essa norma aqui, ela, o que acontece com ela? Ela é revogada. Então, a norma não recepcionada, ela é revogada. Revogada quando? Na data da promulgação da nova norma constitucional. Então, no nosso caso, foi 5 de outubro de 88. É aqui que ela é revogada. Então, é daqui para frente que ela não vai ter mais vigência.
porque ela não perdeu a validade, ela perdeu a vigência. Então, daqui para frente, Eduardo, ela não é mais vigente. Então, essa norma perde a vigência daqui para frente. Não vai sair anulando tudo para trás, de jeito nenhum. Todo o período que ela foi válida e vigente durante a Constituição anterior permanece, tá? Ué, Eduardo, mas eu não posso fazer controle de constitucionalidade dessa lei Y, não? Você até pode, só que aí você tem que fazer em face da Constituição anterior, que era vigente quando ela foi promulgada. Então, promulgou a lei Y durante a vigência da Constituição anterior, você analisa o controle dela diante da Constituição anterior, né? Então, o controle de constitucionalidade é feito diante da Constituição anterior. Ué, Eduardo, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se por um acaso, né, depois de um tempo aí, sei lá, vem uma emenda à Constituição, não é uma Constituição nova, hein? É uma emenda à Constituição, mudando aí a norma constitucional, né, que regia esse tema da Lei X, que regia o tema da Lei X, né, dessa norma que foi criada depois da Constituição de 88, regia esse tema. E agora, Eduardo, deixa eu te contar um negócio. O que acontece? Esse tema, né, que foi modificado aí, tornou a Lei X incompatível agora com a Constituição, porque a nova redação da Constituição agora é incompatível com a Lei X. Ué, simples demais, você vai fazer o quê? Análise de recepção da Lei X, de acordo com a emenda à Constituição, vai ver se essa emenda à Constituição recepciona ou não a Lei X, porque se não recepcionar, adivinha? Ela vai ser declarada inconstitucional? Não, é a análise de recepção, ela vai ser revogada. Então, a norma não recepcionada é revogada. Agora, qual que é o detalhe da análise de recepção? É que você faz duas análises aqui, né? Uma de incompatibilidade formal e outra de incompatibilidade material. Se a incompatibilidade for formal apenas formal, a norma continua sendo recepcionada, né? Ela é recepcionada, viu? Ela não deixa de ser recepcionada, não. Agora, se a incompatibilidade for material, aí sim ela não é recepcionada e, portanto, o que acontece? Ela é revogada, tacitamente, inclusive, tá? Agora, se a incompatibilidade for apenas formal, ela é recepcionada, gente. Só que ela é recepcionada com as devidas adequações, né? Com as adequações formais. Exemplo, a Constituição anterior falava que tinha que ser um decreto federal para regulamentar aquele tema, mas a Constituição nova diz que é uma lei federal. Então, se o problema é só esse, é só formal, só a espécie legislativa, eu recepciono normal. Eu recepciono aquele decreto como se fosse lei federal. Eu adequo ele. Então, a partir de agora, ele vai ter a natureza de lei federal e, portanto, caso eu queira mudá-lo, eu vou ter que usar lei federal, não vou poder usar decreto. Essa é a lógica. Maravilha. Eduardo, estou entendendo, ótimo, ainda bem, né? Se não tiver, depois você me manda mensagem lá no meu Instagram, no @prof.eduardo_santos. Ótimo, agora normas constitucionais, Eduardo. Vamos lá, vamos falar disso, importante. Você sabe que as normas constitucionais têm força normativa, né? Desde o advento aí da Constituição formal, especialmente no marco aí do constitucionalismo contemporâneo, força normativa da Constituição, força normativa das normas constitucionais, e o que mais caracteriza essas normas constitucionais atualmente é o quê? É uma distinção, né, em duas espécies. Nós teríamos aqui, de um lado, né, as regras, e de outro lado, os princípios. Eduardo, são só esses dois? Não são só esses dois, não. Tá? Mas esses dois são as principais espécies de normas, né? Regras e princípios. Atualmente, o que você precisa saber sobre esse tema, né? É a classificação feita, especialmente por Dworkin e Alexis, né? Que se estrutura numa distinção forte, né? Numa distinção forte entre esses dois fenômenos, entre princípios e regras. Então, a norma constitucional pode ser regra e pode ser princípio. Então, o princípio é uma norma constitucional, né? Os princípios constitucionais são normas constitucionais, as regras constitucionais são normas constitucionais. Então, a norma é um gênero que tem duas espécies, regras e princípios, tá? E o que diferencia um do outro, né? Aí, o Alex e o Dworkin são os principais autores adotados hoje, que a gente vê sendo cobrado em prova. Esse esquema aqui tá grandão, pelo seguinte, isso aqui vem do meu livro,
print, né, e coloquei aqui para você, para estar mais completão. Mas o que eu preciso tratar com vocês é do Alex e do Dwork. E aí, basicamente, a gente precisa entender o seguinte, 3 diferenciações. Primeiro, os princípios, eles têm um mandamento prima facie, ou seja, a norma do princípio, que ele traz consigo, não é clara, ela depende do caso concreto. Então, ela traz um mandamento prima facie, num primeiro olhar. Mas eu preciso do caso concreto para descobrir qual é o conteúdo dele real, né? Agora, a regra não. Ela já traz um conteúdo, né, mandamental muito claro. Ela já traz um conteúdo definitivo. Olha, é isso aqui e acabou. Por isso que, até brinca, né? A regra é clara, dizia Arnaldo César Coelho. Verdade, ela é clara, ela já traz um comando muito claro. O princípio não, ele depende do caso concreto. Fala igualdade, tá? Mas em qual caso? Vai depender muito, né? Agora, matar alguém apenas 6 a 20 anos, não. A regra é essa. É matar alguém. Matou 6 a 20 anos. Ah, mas foi legítima defesa. Não, aí você tem uma exceção à regra, diferente, que é outra regra, tá? É isso. Agora, segunda distinção importante aqui, né? A forma de aplicar. Uma regra eu aplico por subsunção. Eu verifico se a regra, né, preenche, se aquele caso, me perdoe, preenche os requisitos da regra e aplico ele. Premissa maior, né, que é a regra, premissa menor, que é o caso, se encaixou, aplica, acabou, tchau. Agora, princípio não. Princípio a gente entende que ele teria uma dimensão de peso. Em cada caso concreto, ele pode pesar de uma forma diferente, né? Então, naquele caso, pode ser que ele tenha um peso maior, no outro menor. E aí, portanto, eu posso aplicar o princípio por otimização, ou seja, aplicando mais ou menos de acordo com cada caso, né? Eu busco aplicar ele no máximo possível, mas tem casos que não precisa ou tem casos que não é possível. Então, eu tenho ali a otimização do conteúdo do princípio naquele caso, né? Eu posso aplicar ele em graus, mais ou menos. Agora, também há uma distinção quanto ao conflito. Uma regra, quando entra em conflito com outra, né, eu uso aqueles métodos clássicos. A regra superior revoga a inferior, a regra, né, especial derroga a geral, a regra posterior revoga a anterior, ponto. Já princípio não se resolve assim. Um princípio entrando em conflito com o outro, o que eu faço? Verifico o peso dos dois naquele caso. O que tiver maior peso prevalece, e o outro cede. Para fazer isso, eu uso o tal da ponderação, através do princípio da proporcionalidade. Nós vamos até falar dela daqui a pouco. Maravilha. Dito isso, vamos agora, né? Aqui tem uma outra, um quadrinho, né, na verdade, mostrando essa distinção também, tá? Também está no meu manual. Eu não vou nem trabalhar ele, porque é desnecessário, mas eu deixei no material aqui para vocês, tá? Isso aí está lá no meu manual, só fico printando e colocando aqui para vocês, porque eu acho que facilita bastante. Eu quero falar com vocês sobre essa ponderação e essa proporcionalidade, né, e mostrar para vocês como é que ela age, então, nesses casos. Porque, veja, a ponderação, né, por meio da regra de proporcionalidade, para o Robert Alex, ela teria uma divisão, né, em 3 sub-regras. Seria adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso aqui tem caído, tá? Então, toma cuidado, né? Quando é que eu vou usar isso mesmo, Eduardo? Nos casos em que eu for restringir um direito constitucional, ou, sobretudo, nos casos em que eu tiver colisão entre 2 direitos constitucionais, né? Então, eles estão colidindo ali, né? Sei lá, testemunho de Jeová se recusa a fazer transição sanguínea, então está colidindo a liberdade religiosa e a vida. Então, como é que eu resolvo isso? Vou usar aqui a proporcionalidade. Vou buscar, né, em primeiro lugar, instituir uma medida adequada, ou seja, uma medida que efetive ao máximo aquele direito que vai prevalecer, porque não vai prevalecer um e o outro vai ceder. Então, beleza. Então, já que vai prevalecer um e o outro vai ceder, então, sei lá, vai prevalecer a liberdade religiosa, então vou efetivar ela ao máximo. Vai ceder a vida. Então, o que eu vou fazer? Né? Veja, primeiro, na adequação, tento realizar ao máximo aquele que está prevalecendo. Na necessidade, tento preservar o que está cedendo, ou seja, restringir ele o mínimo possível. É claro que tem casos que não tem como, tem casos em que o que vai acontecer? Literalmente eu vou acabar, né, ceifando o direito por completo, mas não é o objetivo é sempre, né, promover ao máximo o que prevalece, mas preservar também ao máximo aquele que cede. E bem, então a necessidade me leva a preservar, né, escolher o meio menos gravoso, o meio que menos prejudique o princípio que está cedendo. Por outro lado, no final, depois que eu fizer tudo isso, eu preciso verificar se eu realmente consegui, né, adotar uma medida que promoveu bastante o direito que prevaleceu e protegeu ao máximo o que cedeu. E eu preciso de uma medida que tenha me dado, portanto, um ganho maior com o princípio prevalecente e uma perda menor com o princípio que cedeu. E aí eu chamo isso de proporcionalidade em sentido estrito, né? É verificar se eu tive um bônus, um ganho maior com o prevalecente,
do que o ônus, a perda que eu tive com o cedente, né? Inclusive, eu até trouxe um desenho, que também está no meu manual, isso aqui tudo está no meu manual, desenhado, explicado, né, para vocês lá, que mostra isso. Então, se eu tenho um direito que prevalece, o meu ganho com ele, né, tem que ser maior do que a perda que eu tive com o direito que cedeu. Então, o direito de lá cedeu, a perda que eu tive dele tem que ser menor do que o ganho que eu tive com o direito que prevaleceu. Aqui até o símbolozinho, né, da matemática aí, né, ó, de maior, tá? Então, meu ganho com o direito que prevalece precisa ser maior do que a perda que eu tenho com o direito que cede, tá? E aí, lembrando, adequação, promover o máximo o direito prevalecente, necessidade de sacrificar o mínimo o direito cedente. Então, esses esquemas aqui, inclusive, viu, gente, esse esquema aqui é totalmente autoral, eu quem criei, eu quem inventei, tá lá no meu manual para vocês, olha. Agora, para a gente encerrar, classificação das normas constitucionais, né, o último tema que eu vou falar com vocês nesse bloco, classificação aqui do professor José Afonso da Silva, também, né, cobrada aí pelo ENAM. Veja, o professor José Afonso da Silva, ele classifica essas normas de acordo com a eficácia, ou seja, com a aptidão que a norma tem de produzir efeito. Ele quer olhar para a norma constitucional, literalmente é isso. Ele quer olhar para essa norma constitucional e falar o seguinte: essa norma constitucional já consegue produzir todos os seus efeitos no caso, ou não consegue? Ela precisa de uma lei para regulamentar ela, para ela produzir todos os seus efeitos, ou do jeito que ela está na Constituição, já consiga aplicar em todos os casos, ela consegue produzir todos os seus efeitos. É isso que ele faz. Então, ele vai verificar o tamanho dessa aptidão, se ela é mais apta ou menos. E aí ele cria 3 classificações. Primeiro, ele vai falar numa eficácia plena, aquela que já pode produzir todos os seus efeitos. Ela não precisa de lei regulamentadora, não precisa de nada. Eu já vou lá, aplico ela no caso concreto de forma direta, imediata, né, integral. Ela já resolve tudo, beleza? Por isso que ela tem essa aplicabilidade. Agora, do outro lado, eu também tenho aquelas de eficácia contida, que se parecem muito com a plena inicialmente, né? Porque elas também podem produzir todos os seus efeitos, resolver todos os casos, né? Então, elas têm ali, né, uma aplicabilidade direta no caso, uma aplicabilidade imediata no caso, elas já podem resolver todos os casos, elas já podem produzir todos os seus efeitos. O que muda é que elas mesmas pedem uma restrição, pedem uma contenção dos seus efeitos. Elas dizem, olha, cria uma lei aí para dar uma restringida nos meus efeitos, como, por exemplo, a liberdade, né, de ofício, de trabalho, de profissão, que pede que a legislação regulamente algumas profissões. Então, para você ser médico, não pode chegar lá e ser, você vai precisar fazer um curso de medicina, etc. E aí, portanto, a aplicabilidade dela, embora seja direta e imediata, ela é restringível, porque ela pede a restrição, ela pede a contenção. Por outro lado, por fim, né, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Essas aqui, elas não têm todos os elementos, logo elas não podem produzir todos os seus efeitos em todas as situações. Só que cuidado, é claro que elas já podem produzir efeitos, óbvio, são normas constitucionais, elas podem ser aplicadas nos casos concretos, elas podem resolver problemas, elas podem declarar nulidade de normas infraconstitucionais incompatíveis com elas podem declarar não recepção de normas infraconstitucionais incompatíveis com ela, tá? Elas podem, inclusive, resolver casos concretos. Agora, elas não podem produzir todos os seus efeitos. É isso que elas não podem produzir todos os seus efeitos no caso concreto. Então, essa é a questão. Tá? Por quê? Porque aí elas precisariam de regulação, elas vão precisar de uma regulação, que pode ser legislativa, como regra, ou até mesmo, né, um decreto, alguma coisa dessa natureza. Agora, o professor José Afonso da Silva ainda divide elas em 2 espécies, princípios institutivos e princípios programáticos. Então, ele vai dizer, olha, elas podem ser divididas, essas limitadas, em princípios institutivos, quando regulamentarem questões sobre a organização do Estado e dos poderes. Ou de princípios programáticos, quando instituírem programas políticos, né, de políticas públicas, de direitos sociais, de direitos fundamentais que precisem ser implementados pelo Estado. Então, seria basicamente essa lógica aqui da classificação do professor José Afonso da Silva. E falando nos esquemas, né, você viu aí vários deles aí que eu tenho, que eu trago sempre aí no meu manual para vocês, e que eu gosto de colocar aqui na aula, porque eu acho que facilita bastante, estava aí para vocês no final, né, a foto do meu manual de Direito Constitucional, um manual bem legal, viu, gente? Tem vários quadros sinópticos também ao longo do livro, e no final de cada capítulo tem um quadro sinóptico resumindo cada capítulo, é bem legal essa parte, e tá lá para vocês, beleza? Maravilha! Bem, deixei lá também meu Instagram, quem quiser depois me procura, fechou? É isso, vou ficando por aqui, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima.